Graças e paz, queridos, passando aqui mais uma vez para a gravação da nossa mensagem de domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Facebook e no Instagram. O tema dessa semana é: você é quem decide os resultados da sua vida. Mas antes de adentrar no assunto, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, unge-me agora com teu Santo Espírito, papai, para que eu possa transmitir com segurança, com precisão, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E abençoe também, Senhor, aqueles que nos assistem, concedendo-lhes espírito de revelação e de sabedoria, no pleno entendimento da tua palavra, para que possamos ser sábios naquilo que precisamos para uma vida maravilhosa na presença do grande Rei. A grande pergunta, já dizia o nosso querido pastor Mike Murdock, americano, nunca reclame daquilo que você permite. Olha que o negócio é sério. Lamentações 3:39 diz assim: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe cada um dos seus próprios pecados. Vou repetir. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe cada um dos seus próprios pecados. Nós temos o péssimo hábito de querer terceirizar aqueles problemas que nós causamos para nós mesmos e para as pessoas. Veja, nós precisamos ser honestos e precisos e assumir os nossos erros, as nossas culpas. A vida, meus amados, é uma grande semeadura. E nessa semeadura não tem erro. Quem semeia feijão, colhe feijão. Quem semeia arroz, colhe arroz. Quem semeia dinheiro, colhe dinheiro. Não tem como dar errado. Agora, o cúmulo da imbecilidade é você fazer sempre as mesmas coisas e querer obter resultados diferentes. Não adianta, você quer resultado diferente? Eu quero. Então faça coisa diferente. Uma coisa está intrinsecamente ligada com a outra. Veja, nós gostamos de terceirizar os nossos problemas, nossas responsabilidades. Foi assim desde o Jardim do Éden, quando nossos pais Adão e Eva. Mas agora está na hora de você assumir as suas próprias responsabilidades e seus próprios erros. Quando Adão comeu da fruta que não era para comer, Deus perguntou diretamente para ele: você comeu, Adão, da árvore que eu te ordenei que não comesses? Só tinha uma resposta, sim ou não. E ele inventou uma terceira resposta: Senhor, a mulher que tu me destes, me deu e eu comi. Ou seja, a culpa da transgressão de Adão foi de Deus, que deu a mulher para ele. Então, meus amados, isso é o cúmulo da insensatez. Se Adão tivesse assumido o seu erro, pedido perdão, Deus o teria perdoado e nós não precisaríamos passar por tudo isso que temos passado até agora. Mas as pessoas não se emendam, as pessoas não se reconhecem, as pessoas estão sempre querendo passar a bola para diante, empurrar com a barriga, dizer: não, não foi eu, foi ele. Amado, você como cristão não pode viver nessa neura. Você precisa definitivamente pensar antes de fazer as coisas, porque depois que você fizer, você precisa assumir as consequências. Tudo que nós fazemos tem consequências, boas ou ruins. Depende de tipo de semente que você planta para colher a tal consequência. Nunca reclame das coisas que você permite. Você faz vista grossa, você não quer se incomodar, você deixa passar. Mas você não pode deixar passar coisas que é errada, sabendo que está errada. A Bíblia pergunta: por que, pois, se queixa o homem vivente? O homem vivente gosta de se queixar do Papa, do padre, do pastor, do apóstolo, do bispo, do líder da igreja, da mulher, do marido, dos filhos, do patrão, dos empregados. Então, meus amados, está na hora de parar com esse negócio de estar se queixando um dos outros.
é tempo de gratidão. Então, se você fizer coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você plantar coisa ruim, naturalmente você vai colher insatisfação e coisas ruins. Então, é você que decide, amado, o futuro que você quer ter. Deus nos deu essa condição maravilhosa do livre-arbítrio. E tem mais, ele diz, olha, eu vou te instruir-te-ei e te ensinarei os caminhos que deve seguir. Ora, Deus permite que você escolha o caminho. Ótimo, isso é maravilhoso. Mas, além disso, ele quer nos ensinar o caminho correto. Mas nós somos metidos a saber tudo e achamos que conhecemos todas as coisas. Então, ao invés de pedir direção de Deus, você decide, vai lá e faz, e depois quebra a cara. Então, está na hora da gente rever os nossos valores, as nossas decisões, para começar a fazer as coisas certas. Fazer com que as pessoas percebam que são elas mesmas que determinam o resultado das suas vidas, nem sempre é fácil. Por quê? Porque o livre-arbítrio, Deus permite você exercer as suas escolhas. E um dos temas que eu mais amo na Bíblia com essa questão de escolha é Deuteronômio 30, de 15 a 20, onde o Senhor faz uma proposta maravilhosa. Ele diz assim, ó, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje eu te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Veja, nenhum ser humano em sã consciência vai escolher o lado ruim da vida. E essa aqui foi a proposta que o Senhor fez para o seu povo, Israel. Agora, as pessoas não precisam escolher o lado ruim, pura e simplesmente. Mas basta não fazer as recomendações das coisas boas que você já escolheu o lado ruim. Muita gente não se percebe isso. Não, mas eu não quero isso. Eu quero a bênção, não quero maldição. Então, pratique os princípios da bênção e você será abençoado. Agora, você dizer que quer a bênção e praticar princípio de maldição, você fatalmente vai colher resultados horríveis na sua vida. Veja bem, o Senhor diz aqui, ó, eu proponho a vida e a bênção, a morte e a maldição. E ele diz mais. Aí ele explica o que é escolher a bênção. Se guardares os mandamentos que hoje eu te ordeno. Gente, mandamento é ordenança de Deus, não é sugestão. Não é uma proposta simples, é mandamento que hoje eu te ordeno. E que mandamentos são esses? Que ames o Senhor. E a Bíblia diz que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. O grande mandamento é: eu sou o Senhor Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de ti. Então Deus é único e exclusivo. E Ele merece ser amado, adorado, reverenciado, obedecido, para que nós possamos se dar bem na vida. Agora, quando tem esse comando, ames o Senhor, você não está nem aí para o Senhor, você está correndo atrás das suas coisas, dos seus interesses, dos seus valores, e o Senhor fica lá para trás. Então aí você já escolheu a maldição. Tá? Segunda coisa, ande nos seus caminhos. Não é fácil andar nos caminhos de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Amado, a vida nos apresenta vários caminhos, várias propostas, várias alternativas. O mundão diz assim, olha, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Todos os caminhos levam à perdição. Só um caminho nos leva a Deus, que é Jesus. Seguir princípio bíblico é caminho certo para o sucesso. É o caminho que você e eu precisamos percorrer. Então, se você está indo por outros caminhos, você já escolheu a maldição. Terceiro,
guardes os seus mandamentos. Ora, tem gente que diz que os mandamentos de Deus são pesados, ninguém consegue guardar os mandamentos. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, eu e você podemos guardar todos os mandamentos da palavra, que são maravilhosos, que são para o nosso próprio bem-estar. Então, se você não está guardando os mandamentos, você já escolheu a maldição. E o quarto, e aí quando ele fala de mandamentos, estatutos, juízo, etc. Então, se você fizer tudo isso, você vai viver e se multiplicar. E o Senhor te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Então, veja, escolher a bênção significa praticar esses princípios que eu acabei de mencionar. Você não adianta abrir a sua boca e dizer, não, eu quero a bênção, mas não pratica nenhum desses. Já está na maldição. Então, meus amados, o negócio é sério. Nós precisamos entender as coisas de Deus com toda a seriedade. Olha o que ele diz aqui. Porém, se o teu coração se desviar. Olha, nós temos uma história de Salomão, que foi o homem mais sábio da Bíblia. Salomão era filho de Davi, viu claramente o caminho que o seu pai Davi seguia e o amor que Davi tinha por Deus. Porém, Salomão se envolveu com muitas mulheres, coisas que Deus não permitia, de outras nações inclusive. E aí, essas mulheres perverteram o coração de Salomão. E no final da sua idade, o seu coração já não era de todo fiel ao Senhor. Ele começou a se desviar dos caminhos do Senhor. Então imagina, um homem sábio como Salomão incorrer nessa barbaridade. Imagina você e eu. Então veja bem, nós não podemos mudar o nosso coração. Salomão fez templo para vários deuses malignos, Camos, Astarote, aquele que queima criança, Moloque, meu Deus. Salomão fez um monte de bobagem. Então, já ele se desviou do caminho do Senhor. Então, mas se o teu coração se desviar, está na Bíblia, e quiser de dar ouvidos ao inimigo, e se fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então te declaro que hoje certamente perecerás. Veja, a Bíblia é muito clara, além de tudo que eu falei aqui, que está implícito, ela vai direto ao ponto de se você inclinar o seu coração para outros deuses, só basta se inclinar, não precisa devotar completamente, se inclinar. Segundo, se deixar de ser seduzido. O diabo é sedutor, ele vem com aquelas palavras macias, com aquelas propostas maravilhosas, entre aspas, para te tirar da bênção, para te tirar do caminho, para te tirar do amor do nosso Deus. Então você se cuide e pula fora, porque senão você vai perecer. Está escrito aqui. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para a possuíres. E agora Deus dá uma ênfase maior nessa questão de escolha. Olha o que ele diz aqui. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Aí ele reforça aqui o mandamento. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, aqui no final ele diz que ele está tomando o céu e a terra como testemunhas que te propus a vida e a bênção, a morte e a maldição. E ele repete, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua casa, amando o Senhor,
ouvindo a palavra, apegando-te a Ele. Então, em dois pontos aqui dessa passagem, o Senhor enfatiza o que é escolher a vida e a bênção. Mas o ser humano ele é muito volúvel, ele é muito simplório. Ele acha que se ele não declarar que está seguindo a maldição, ele está seguindo a bênção. Nada disso. Seguir a bênção implica em atos e atitudes que eu e você precisamos fazer. Por isso é que tem muita gente aí que é cristão, mas que está com sérios problemas na sua vida espiritual. Por quê? Porque eles acham que podem enganar a Deus. Não pode. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe até os seus e os meus pensamentos. A Bíblia diz que ainda a palavra não chegou à língua. Está no pensamento. E Deus já sabe todas. Então, querido, você quer ser amado de Deus? Você quer ser abençoado de Deus? Então, veja bem, precisa ser claro, precisa ser inteligente e fazer a coisa certa. E o que é, meu pastor, fazer a coisa certa? Seguir os princípios da palavra. Seguir o que a Bíblia diz que é para fazer. Não tem erro, você não precisa de pastor, você não precisa de apóstolo, você não precisa de ninguém. Você precisa do Espírito Santo. Ele vai te guiar toda a verdade. Ele vai te explicar a Bíblia, ele vai te ensinar a palavra, ele vai te conduzir para fazer a coisa certa. Mas a vontade do homem é muito forte, então as pessoas querem fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. E a Bíblia nos afirma claramente que Jesus desceu do céu, não para fazer a sua própria vontade, mas fazer a vontade daquele que o enviou. Conosco não é diferente, porque nós também viemos do céu. O nosso espírito recriado veio de Deus. Então a gente está nessa terra não para fazer a nossa própria vontade, mas para fazer a vontade do Senhor. E na oração do Pai Nosso, é muito claro. Ali o Senhor nos comissiona a fazer a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita no céu. No céu ninguém ousa contrariar a Deus. No céu todo mundo diz, sim, Senhor, vou fazer. E na terra não. Cada um faz o que quer. Mas não deveria ser assim. E a oração do Pai Nosso, que é uma das passagens mais poderosas das Escrituras, nos ensina, nos exorta a praticar a palavra de Deus aqui na terra, como ela é feita lá no céu, que é sempre sim. Então você não tem, meu amado, livre-arbítrio para fazer o que quer. Você até tem, mas não deve. Você precisa cumprir a vontade do Senhor. Nessa passagem aqui, nós vemos uma tremenda proposta de Deus para as nossas vidas. Escolher entre a bênção e a maldição e entre a vida e a morte. O Senhor claramente coloca os termos para que a bênção e a maldição entre a vida e a morte. E é claro que toda pessoa de bom senso, inteligente e capaz vai declarar que escolhe a bênção e a vida, é óbvio, mas só declarar não basta. Ocorre que as atitudes de cada um de nós levam invariavelmente aos princípios alicitados de maldição e morte. Então veja, não é o que você declara, é o que você faz. E é nesse ponto que a coisa pega. Nós estamos amando ao Senhor como convém, pois temos muitas outras prioridades que não são o reino de Deus. Por exemplo, nosso tempo de lazer. Sacrificamos o horário dos cultos para irmos ao shopping, cinema, restaurante, visita aos amigos, ok, tudo certo. Podemos fazer tudo isso sem prejudicar os nossos compromissos com o reino de Deus. Não estamos andando retamente nos caminhos do Senhor, muito menos obedecemos aos princípios do reino. Não estamos perdoando as pessoas como deveríamos, não estamos amando as pessoas como deveríamos, não estamos entregando os nossos tributos fielmente como deveríamos, não estamos evangelizando como deveríamos e por aí vai. Então você percebe que em poucos minutos a gente observa o descumprimento
dos princípios de Deus para a nossa vida. E as consequências disso é que não estamos crescendo, nem multiplicando, e não estamos sendo abundantemente abençoados como deveríamos. Diante disso, vai dizer que a pessoa escolheu a bênção e a vida? Não, claro que não. Por causa disso, o importante é assumir as escolhas certas para saber o futuro das suas decisões. Por que a gente insiste em continuar com os nossos projetos furados? Porque não conhece a Deus. Eclesiastes 2, 24 a 26 diz assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem é que pode comer, ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Veja, esse texto de Eclesiastes eu acho profundo, maravilhoso e tremendo. Ele diz assim: olha, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Nada disso aqui é pecado, irmãos. Deus deseja que você usufrua o fruto do seu trabalho, que você viva bem, que você seja feliz, que você seja abençoado. Agora, aqui o autor diz, o Salomão, que ele viu que isto também vem da mão de Deus. Ou seja, se você é feliz, abençoado no seu trabalho, nos seus negócios, e você leva uma vida maravilhosa, é dom de Deus. É Deus que nos permite isso. Por quê? Porque separado de Deus, olha só, irmãos, quem é que pode comer ou quem é que pode alegrar-se? Então, a felicidade humana tem um viés, tem um direcionamento. É estar na presença do Senhor. Tá? Então, se você se separar de Deus, como é o caso da maioria dos seres humanos nessa terra, você vai ter problemas. Tá? Porque o grande propósito do Satanás é nos fazer tropeçar para nos afastar da presença de Deus. Porque você é afastado da presença de Deus, você está no mato sem cachorro. Então, é preciso você perceber essa sutileza e não se deixar incorrer em ficar afastado do Senhor. Pelo contrário, apegue-se a Ele. A Bíblia diz, achegue-se a Deus, Ele chegará a vós outros. Então, o grande segredo da felicidade é se apegar com Deus, é estar na presença dEle, ter comunhão, ter intimidade. Tudo isso nos leva a uma vida de sucesso, a uma vida de paz, a uma vida de êxito. Olha só o que ele diz aqui, ó. Aqui você pense em que lado você está. Ele diz assim, ó, porque Deus dá liberalmente sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Então, se você está agradando a Deus, Deus está lhe dando sabedoria, conhecimento e prazer. Tem muita gente, quando nós falamos de prazer, que acha que prazer é uma coisa pecaminosa, que é uma coisa do inimigo. Pelo contrário, é Deus que criou a fonte do prazer. Só que existem os prazeres lícitos e existem os prazeres ilícitos. E o diabo ama iludir você e a mim para praticarmos os prazeres ilícitos. E aí você incorre em pecado. E aí você se afasta do Deus vivo e fica à mercê do inimigo para fazer de você gato e sapato. Então observe, é preciso fazer a coisa certa. É preciso agradar a Deus. Para quê? Para você ter sabedoria, que vem de quem? De Deus. Para que você tenha conhecimento. Conhecimento vem de quem? De Deus. E para que você tenha prazer. Prazer vem de quem? De Deus. Prazer não é coisa do inimigo.
Prazer não é pecaminoso, prazer não é errado. Agora, o prazer irresponsável, o prazer fora da presença de Deus, aí complica. Então nós precisamos ter esse discernimento. Agora, ele fala o homem que agrada a Deus, tá? Agora vamos ver um outro tipo de homem que não agrada a Deus, que é o pecador. Mas ao pecador, ele dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Então, eu conheço pessoas que vivem trabalhando quase que 24 horas por dia. Não tem tempo de ir na igreja, não tem tempo para a família, não tem tempo com os filhos, não tem tempo com a esposa, não tem tempo de ir ao culto. E aí você pergunta, ei, meu irmão, como é que tá? Ah, tô na luta, meu irmão. Tô na correria, tô correndo atrás da máquina. Não vai achar. Porque a Bíblia diz que a bênção vai correr atrás de nós. Você não precisa correr atrás da bênção. Isso aí você está fazendo a coisa ao contrário. A Bíblia diz que a bênção vai te alcançar. Por quê? Porque Deus assim determinou. Agora, se você inverter os papéis, a Bíblia diz, ó, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é verdade. Isso é palavra do Senhor. Mas a gente vê as pessoas, meu irmão, numa ordem inversa. Elas estão correndo atrás das outras coisas e estão esquecendo de buscar o reino de Deus, o que é um equívoco, o que é um erro, o que vai dar em prejuízos enormes para a sua vida. Então esqueça de procurar as outras coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha, amados, Deus nunca planejou uma derrota para você. Pelo contrário, Deus quer que você coma o melhor dessa terra. Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu louvo a Deus porque eu quero, estou ouvindo a Deus e Deus está me dando o privilégio de comer o melhor dessa terra. Não é o mais caro, não é o mais complicado, é as coisas que você gosta, que lhe dá um prazer. Querer, todos nós queremos, mas realizar os esforços necessários para alcançar os objetivos é outra coisa. Queremos o sucesso, mas não queremos pagar o preço do sucesso e fazer as coisas à maneira de Deus. Acontece que ninguém pode nos fazer felizes se não for a presença de Deus, a comunhão com Deus. Você pode ter tudo na vida, mas sem Deus, sua vida fica sem sentido, sem sabor, sem realização. A gente conhece muitas pessoas ricas, cheias de dinheiro, mas não é feliz. Por quê? Porque falta o principal. O principal é a presença de Jesus no nosso coração. Então, enquanto você está correndo atrás do dinheiro, atrás da fama, atrás do sucesso, você está perdendo de estar na presença do Senhor, que na verdade é o que interessa. Um bom sinal, se estamos agradando a Deus, é que estamos recebendo dele. O texto acima nos diz que o homem ou a mulher que agrada a Deus, ele dá sabedoria, conhecimento e prazer. Mas ao pecador, ele dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Meus amados, veja só, trabalhar não é errado, trabalhar é bênção, mas se você trabalhar demais, você está incorrendo em erro. E o que é que você tem recebido da paz de Deus? A resposta a essa pergunta é o resultado que você está vivendo com Deus hoje. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento de meditação, dessa palavra tão importante, Senhor. Eu peço que naquilo que eu não fui capaz, o Espírito Santo complete a obra no coração dos irmãos e abençoa, Pai, cada um dos nossos ouvintes.
É o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.